minutinho. Como o tema dessa palestra, ele é baseado num artigo que eu escrevi durante a formação, e a escolha do tema, ela fala diretamente da pessoa que eu sou. Ao escrever sobre o masculino, eu escrevo sobre como o ser homem é construído em nossa sociedade e como que essa construção ela tem efeitos muito profundos na formação do caráter de homens e mulheres, assim como toda organização social ela é atravessada por essa construção do ser homem. E quando eu falo caráter, eu estou mencionando um conceito haitiano que vai ser esclarecido mais adiante. Ao escrever sobre esse tema, que foi influenciado pelo meu próprio processo terapêutico, a escrita foi marcada por muita autoobservação e autoquestionamento, né? Dissertar sobre esse tema me fez acessar angústias e feridas que, queira eu ou não, me constituem, contam a minha história e me fazem ser a pessoa que eu sou hoje. A minha vivência enquanto um homem gay, ela foi marcada por frequentes embates com esse ideal de masculino. Eu, enquanto uma criança viada, que é um título que hoje em dia eu aceito orgulhosamente, eu sempre tive inclinações para o que antes eram concebido como atributos femininos, né? Tais como brincar de casinha. Eu era uma criança muito afetuosa, que gostava de abraçar e estar beijando os meus amigos, familiares, sabia as coreografias da minha banda preferida, e eu era um aluno dedicado. E aí eu sempre ouvia algum tipo de piada, algum tipo de chacota por conta desse tipo de comportamento. E geralmente essas piadas elas vinham de outros meninos, né? Eu lembro que quando essas coisas aconteciam eu sentia muita vergonha por isso. O choro me subia assim imediatamente, ao mesmo tempo que eu sentia também muita raiva de estar passando por essas situações, né? E essas experiências elas foram muito constantes na minha infância, até o começo da minha adolescência, assim, acho que por volta de uns 15 anos, que marcou muito porque eu fui mudar de escola e aí nesse momento eu fiz um pacto comigo mesmo, que eu vou passar invisível esse final de ensino médio, eu vou me invisibilizar totalmente para evitar passar por mais situações como essa. Na hora, no momento, né, desse pacto, isso me pareceu um plano ótimo, né? Eu não vou sofrer mais com isso. Porém, hoje em dia, já adulto e com auxílio da terapia haitiana, eu consigo enxergar e consigo sentir os efeitos que essa escolha, os efeitos que abafar os meus afetos e abafar minha espontaneidade tem até hoje. Isso é bem profundo, é marcado bem profundo em mim. E por muito tempo eu cheguei a achar que essas situações ocorriam exclusivamente por conta da minha orientação sexual, né? Me custou um tempo e me custou um pouco para entender que existe um silenciamento que ele é comum a todos os homens. E não foi fácil para mim perceber que eu mesmo já propaguei esse estereótipo masculino, muitas vezes. Eu posso dar como exemplo a relação com meu irmão mais velho, que às vezes em que ele demonstrou fragilidade ou em que ele demonstrou os sentimentos dele, eu estive lá para poder apontar o dedo e ridicularizar e zoar e cumprir esse papel de tentar encaixar ele nesse papel de homem, né? E é engraçado, engraçado entre aspas, eu que sofria por escapar desse ideal de masculino, estava ali perpetuando esse mesmo sofrimento. E esse tipo de comportamento é característica do comportamento de uma pessoa reprimida. Ela passa a reprimir qualquer expressão espontânea que relembre ela da sua condição de reprimido. E aí, a gente começa falando dessa educação emocional
que é o ponto fraco no modo como os meninos eles são criados hoje, ao longo da história, né? Existe uma repressão dos sentimentos sob o pretexto de que não é natural para o homem sentir. E aí isso me faz perguntar, né, se o homem é um animal que é dotado de razão e de sentimento, ele pensa e ele sente, então por que para ser homem é preciso reprimir os seus afetos? É inegável que homens usufruem de inúmeros privilégios na sociedade por sua condição de homem, porém existem dores que são inerentes a esse processo de socialização masculina nessa sociedade que tem como ideal o macho viril, né? E que a expressão afetiva desses homens estão sob constante patrulha. E aí eu trago uns dados de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Florescimento Humano. O nome da pesquisa é O Silêncio dos Homens, que inclusive eles desenvolveram um documentário muito bom, que eu recomendo, O Silêncio dos Homens. E aí nessa pesquisa, que foi feita com cerca de 27.700 homens, desses, 6 em cada 10 concordam que foram ensinados a não expressarem suas emoções. 7 em cada 10 homens concordam que foram ensinados durante a infância e adolescência a não demonstrarem fragilidade. E apenas 2 em cada 10 homens, durante a infância e adolescência, tiveram boas conversas e exemplos de como lidar com as emoções e expressá-las. Esses dados são bem... chocam, né, da pouca quantidade que a gente tem de ensinar essas relações com os próprios afetos que os homens têm. Então, com essa palestra, eu proponho pensarmos o processo de socialização masculina e os seus desdobramentos sob o viés reichiano. Porém, se faz necessário, antes de entrar nessa discussão da socialização masculina, discorrer sobre 3 conceitos que são fundamentais para a teoria reichiana, que vão ser importantes para poder iluminar a nossa discussão. E aí a gente vai falar sobre sexualidade, energia e repressão. Sexualidade e energia são pontos centrais da teoria reichiana, né? O Reich, quando ele era graduando de medicina, lá para os anos de 1920, ele buscou diferentes abordagens desse tema, do tema da sexualidade. E ele sempre tomou por base escritos da ciência natural e da filosofia natural. Na época, a maioria dos escritos tratavam a sexualidade apenas como sinônimo de procriação, né? Eles compreendiam que, a partir da puberdade, a sexualidade despertava, e isso era como se antes da puberdade não existisse manifestação da sexualidade nos corpos, né? E aí que é nessa questão que o Reich ele se encontra com as produções freudianas, porque o Freud, lá no final do século XIX, ele inova, né, trazendo essa noção de que, na verdade, a sexualidade está presente no ser humano desde sempre, né, e ela vai se desenvolvendo no decorrer da vida. Então, quer dizer que bebês, desde bebê, a gente percebe manifestação da sexualidade, e essas manifestações elas vão mudando e vão se alternando conforme a vida vai ocorrendo, conforme as fases da vida vão mudando. E aí é justamente nessa relação com essa concepção de inerência da sexualidade ao ser humano que o Reich ele se aproxima do Freud. É nessa questão e também com relação ao conceito de libido, que fala da energia do impulso sexual, né? Quando o Reich lê o Freud falando de libido, não é a primeira vez que ele entra em contato com essa noção de energia, né? O Reich ele tem muita influência do Henri Bergson e o conceito de elan vital, que fala de uma energia que conduz a vida. E ele também teve acesso às produções do biólogo austríaco Paul Kammerer e a noção de que a vida ela é organizada por uma energia biológica específica. Apesar do Reich ter essas 3 fontes diferentes que falam de uma energia que se organiza, que organiza os processos vitais, todas essas conceituações, elas eram conceituações muito teóricas, não tinham uma comprovação empírica. Então, a partir das suas observações clínicas, a partir das suas experiências em laboratórios, o Reich ele consegue comprovar empiricamente a existência dessa energia vital, que é a energia biológica e essa energia sexual.
E aí o Reich nomeia essa energia de energia orgânica. Então, a energia vital para o Reich, ela exerce essa função de criação da vida e é considerada como uma conexão entre corpo e mente. Essas duas instâncias que, ao longo da história, elas foram concebidas como instâncias separadas, ou existe o corpo aqui e a mente em algum lugar, ou que uma está influenciando a outra. O Reich ele compreende que, na verdade, corpo e mente eles são expressões desse movimento energético do organismo. Então, elas são uma unidade funcional. O Reich compreende a sexualidade e a angústia como duas funções do organismo que elas operam em funções opostas. A sexualidade vai no movimento de expansão agradável e a angústia no movimento de contração angustiante. E esses dois movimentos, eles são também o movimento básico da energia, né? A energia vital, ela expande e contrai. Então, esse processo de expansão prazerosa, o processo sexual, né? E ele é o processo vital em si, porque a vida ela ocorre quando a gente se abre para efetuar trocas e para entrar em contato com o meio ou com outros organismos. E aí a gente pode pensar que a sexualidade ela é um conceito bem abrangente, ela é um conceito bem abrangente na teoria do Reich, porque onde há circulação energética, a gente pode falar de sexualidade. Então, se a gente pensa num organismo que tem o seu fluxo energético livre, né? Isso quer dizer, ele é capaz de expandir e contrair, de entrar em contato com o ambiente, de se abrir quando sente que tem que abrir, se fechar quando tem que se proteger, ou sente que tem que se fechar. E esse organismo, ele responde ao meio e às necessidades a partir do momento. Ele tem respostas que a gente pode chamar de coerentes, né? Já um organismo que ele tem o seu movimento energético bloqueado, ele não é capaz de fazer essa leitura nítida. Esse movimento de expansão ou esse movimento de contração, num desses dois ou nos dois, é prejudicado. Então, o que é comum é esse estado de contração maior, né? Então, esse organismo que tem bloqueios, a leitura não é nítida, nem do ambiente, nem das suas próprias necessidades. Então, geralmente, as suas respostas, elas são desproporcionais. Então, é importante falar que o bloqueio energético ele ocorre quando um organismo ele vive situações constantes de repressão. E aí a gente entra no tema da repressão, e repressão, quando a gente fala de repressão, a gente está compreendendo qualquer situação em que uma satisfação natural ela não consegue ser suprida, né? Há um impedimento dessa satisfação. E para o Reich, a principal fonte de neurose, né, a principal fonte desses bloqueios, se dá dentro do núcleo familiar. Principalmente nesse núcleo familiar que é repressivo e autoritário. O Reich ele entende a família como um estado em miniatura. É dentro do núcleo familiar que a criança aprende quais são as regras da sociedade, o que pode, o que não pode ser feito. É ali que ela aprende como circular no meio social. E quando a gente fala de repressão, a gente fala de bloqueio, de impedimento de satisfação de necessidades naturais materiais ou afetivas. Materiais, a gente fala de situações onde há escassez de recursos materiais. A gente pode citar, por exemplo, quando o organismo passa fome por muito tempo, isso é uma repressão material. E repressão afetiva, a gente pode pensar no caso, por exemplo, de quando uma criança ela chora de medo e ao invés de ser acolhida por estar chorando de medo, ela ouve, engole esse choro. Isso é uma forma de reprimir essa necessidade de acolhimento, esse medo que está ali. Então, acontece uma repressão afetiva. A gente pode entender a repressão a partir de dois pontos de vista. O ponto de vista social e o ponto de vista biofísico. O ponto de vista social, a repressão acontece a partir do autoritarismo e da punição. Isso é quando os pais, usando
do seu lugar de hierarquia dentro da família, eles também usam de tons de ameaça e de punição e ditam para a criança aquilo que pode e não pode ser feito, aquilo que é certo ou errado, a partir da sua própria vontade, e muitas vezes não considerando aquilo que é a vontade ou a necessidade da criança. A partir da manipulação e chantagem emocional, e isso a gente pode exemplificar com frases clássicas que eu acredito que muita gente aqui ouviu, se não todo mundo, frases como, poxa, papai fica tão triste quando você faz assim, ai, a mamãe te ama tanto e você está fazendo isso com ela, ai, olha, eu só quero o seu bem, tá? Não faz isso, que só quero o seu bem. São frases como essas que deixam a criança nesse impasse, porque pais e cuidadores têm para a criança um lugar de muita importância, porque afeto que esses cuidadores e esses pais passam são sentidos pela criança como nutrição. Então, se ela sente que, de alguma forma, ela corre o risco de perder esse afeto, isso é sentido com um medo muito forte. Então, ela é capaz de conter sua resposta para poder garantir que esse afeto vai ser servido, vai continuar sendo oferecido. E a partir da modelagem e imitação, que é quando a criança, ela, pela necessidade desse afeto, ela passa a imitar aquele comportamento que o pai está sempre, ou a mãe, ou o cuidador está sempre fazendo, justamente para poder se encaixar e ter a garantia de que esse afeto vai ser ofertado. Esses dois pontos de vista, o social e o biofísico, eles são diferentes expressões do mesmo fenômeno, né? A repressão, então, ela acontece esses dois pontos de vista ao mesmo tempo. E a gente pode afirmar que por trás de toda repressão há uma emoção de medo. É muito comum que haja mal entendido quando a gente fala de repressão sexual, né? Porque para Reich, toda forma de repressão ela é sexual, pois quando a gente impede a satisfação de uma necessidade natural, criam-se bloqueios no fluxo do organismo e que acaba resultando nessa dificuldade de contato com o outro e principalmente contato consigo mesmo, com suas próprias emoções e necessidades, né? O termo sexual na teoria reichiana, ele está relacionado à troca e ao contato, à troca com o outro, né? Esclarecido esses termos, a gente pode entrar e falar agora um pouco da socialização masculina. A socialização masculina, de um modo geral, ela incute nos meninos o estereótipo de homem que é vigente em nossa sociedade, que é o homem macho, viril, bem-sucedido, ele é potente. E aí a educação de meninos, ela é atravessada por esse ideal, né? A imposição desse padrão acontece e ela ocorre a todo momento, de diferentes formas, seja na escola, seja nos filmes, nos desenhos animados, nos filmes de heróis, nas propagandas. O tempo inteiro essa informação ela é passada, mas principalmente dentro do núcleo familiar, né? E não necessariamente no núcleo familiar, essa imposição ela acontece de forma consciente, né? E aí, além do ideal de homem, a socialização masculina, ela também tem uma outra característica, que é essa constante associação negativa ao feminino como uma forma de punição. Como assim? Os gêneros masculino e feminino, eles são conceitos que são antitéticos, eles são relacionais também, né? Um está relacionado ao outro. Quando a gente vai definir o que é homem, a gente acaba por definir também o que é mulher, porque geralmente um é aquilo que o outro não é. Então, quando a gente define, a gente assim, socialmente define que o homem, ele é bruto, ele é viril, ele é protetor, provedor e ele é insensível, a gente também está dizendo que a mulher ela é delicada, ela é fraca, ela precisa ser protegida e ela é sensível. Ou seja, nessa distinção, a questão da sensação e da emoção, ela está designada para a categoria do feminino. Então, quando um homem ele escapa desse roteiro, desse pré-requisito do que é ser um homem, né, desse ideal de masculino, ele é imediatamente aproximado da categoria de feminino. E nessa nossa sociedade patriarcal, machista, ser um homem afeminado ou feminino é uma das maiores desonras que existem.
Então, com todo esse discurso, acaba por naturalizar a renúncia afetiva dos homens, acaba por se tornar natural e não se questionar que homens não sentem, não expressam emoções, não se afetam, né? E aí, para a gente continuar essa discussão, é interessante abordar a forma como Reich ele organiza a estrutura biopsíquica do ser humano. Ele divide em 3 camadas, sendo essa camada mais externa a camada que é a camada mais superficial da personalidade, né? Nessa camada, o ser humano ele é polido, ele é educado, ele é cordial. Só que essa camada é como se fosse uma máscara artificial, né? Seria um estado desejável de se habitar se essa camada tivesse em contato com esse cerne natural. Porém, por debaixo dessa primeira camada, jaz uma segunda, que é a camada onde se encontram os impulsos que não conseguiram se satisfazer, os impulsos que foram reprimidos. Então, nessa camada, a gente encontra impulsos sádicos, impulsos que são necessidades que não foram atendidas. E, por fim, abaixo disso tudo, a gente encontra o cerne biológico. O cerne biológico é o que há de mais profundo e natural no ser humano, longe de passar por uma concepção essencialista do cerne biológico. Ele é o que tem de mais natural no sentido de natureza mesmo, de aquilo que tem de animal no ser humano, né? E se o ser humano ele agisse de acordo com seu cerne, ele teria atitudes coerentes com as suas necessidades. No entanto, um impulso que é emitido pelo cerne, um impulso que a gente poderia chamar de racional, não pela racionalidade, mas por ser coerente com a necessidade, ele precisa atravessar essa segunda camada de impulsos reprimidos para poder se exteriorizar. E acaba que esse impulso racional, ele chega do lado de fora, ele é expresso de forma totalmente irracional, ou seja, incoerente. E aí eu trago um exemplo que eu acho que vocês já podem ter visto, eu mesmo já passei por situações como essa, que é quando eu já estive em situações de competição, jogo, esporte, jogo de tabuleiro, em competições. E quando eu não saí vitorioso dessa competição, ao invés de eu expressar minha tristeza, minha frustração e dizer, poxa, eu fiquei triste porque perdi, na verdade eu comecei a descontar isso com raiva. Muitas vezes raiva de mim mesmo, me cobrando, me punindo, e às vezes até descontando em pessoas próximas, assim, sendo ignorante, sendo grosso, tendo raiva de pessoas próximas. Quer dizer, o impulso que estava saindo, a emoção que estava de dentro era tristeza, só que se desvirtua e é expressa enquanto raiva. Eu acho que talvez isso ilumine um pouco, ilustre melhor esse processo, né? Então, a gente entende, a gente viu que reprimir tem como consequência o bloqueio do fluxo energético. E então, quando nós homens, nós tentamos se encaixar ou ser encaixados, né? Quando nós somos encaixados nesse estereótipo do que é ser homem, nesse limitante estereótipo do que é ser homem, a gente precisa silenciar os nossos afetos naturais. Então, a gente vai desenvolvendo bloqueios por conta disso e vai alimentando essa segunda camada com esses impulsos reprimidos. E ao vivenciar constantes episódios de repressão, o corpo acaba armando defesas que na teoria reichiana a gente chama de couraça. E a couraça são essas estruturas de defesas musculares que se caracterizam por uma contração crônica. E esse conceito de couraça, ele está diretamente relacionado ao conceito de caráter, que também é uma defesa. Só que é uma defesa que a gente pode chamar de uma defesa do ego, né? Que é uma mudança desse modo de ser que vai sendo um modo de ser mais enrijecido, mais estereotipado. E isso tudo é entendido como defesa, como sobrevivência do organismo. Então, para entender melhor a couraça, a gente pode fazer a comparação, uma metáfora da couraça como se fosse uma barragem no meio do fluxo de um rio, né? Por um lado, a água vai se acumular, enquanto no outro lado a gente vai ver a escassez de água. E assim é a mesma coisa com o nosso fluxo energético. Quando a gente tem uma couraça armada, de um lado está mais desequilibrado, do outro está faltando. E
essas cronificações das nossas defesas, né, as couraças, elas se mantêm a partir da energia vital. O que mantém uma defesa posta e armada é justamente usar a energia vital como combustível. E é importante dizer que, ao mesmo tempo que a couraça ela nos protege, ela também nos limita, né? Porque ela impede que esse movimento de expansão e contração aconteça, e impede que a gente consiga efetuar trocas, impede que a gente consiga se olhar e se perceber, né? Como se tivesse colocado um muro e a gente fica incapaz de olhar para dentro ou olhar direito para fora. E na presença, o nosso corpo é um organismo muito inteligente. Ele é capaz de fazer processos que a nossa mente consciente não é capaz de perceber. Então, na presença do menor sinal daquilo que remete à situação repressora do passado, nossas defesas já se armam e a gente já está ali sem nem perceber, já está todo defendido, né? Então, é importante dizer que caráter e couraça, eles são funcionalmente idênticos, porque eles são pautados nesse movimento energético, eles também são expressões da energia vital. Então, se a gente entende esse encouraçamento, a gente pode dizer que o processo de socialização masculina, ele é em si um processo de encouraçamento, né? Para se tornar homem na nossa sociedade, é preciso ser encouraçado, é preciso estar ali defendido. E esse fenômeno, ele é visível, né? Essa repressão aí, essa camada, essa repressão, ela é visível justamente em situações onde os homens, nós tentamos expressar medo ou tristeza e geralmente a emoção que mais é expressa é a raiva, essa raiva agressiva, né? E não é nenhuma raiva também que é coerente com o contexto, essa raiva que não faz sentido, não é coerente, ela é uma raiva que não está ali presente no momento. E aí eu tenho um exemplo também muito claro de uma vez que eu estava na rua para atravessar na faixa de pedestre, eu estava com o sinal estava verde para os carros, tinha um pai do meu lado com uma criança de 8, 7 anos, e aí essa criança estava na calçada, ela desceu e ficou na faixa de pedestre. E nisso passou uma moto muito perto e passou em alta velocidade. Então o pai, ele imediatamente puxou a criança, visivelmente assustado, mas ele só conseguiu se relacionar com ela gritando muito. Você não deveria estar fazendo isso, presta atenção. Assim, para quem está de fora consegue entender que ali tinha um medo, tem uma preocupação com a vida daquela criança, mas o que ele conseguiu botar, o que ele conseguiu botar para fora, expressar para a criança, foi raiva, foi violência. E essa incapacidade de falar e, consequentemente, de lidar e se relacionar com suas próprias emoções, acaba colocando homens em situações de vulnerabilidade. E aí tem essa pesquisa do Google Dossier Brand Lab, que fala justamente dessa relação da masculinidade com o silenciamento dos afetos, que eles apontam que os homens, eles estão nos grupos dos que mais se suicidam, os que os mais matam, mais morrem e mais correm risco. Então, esse silenciamento afetivo, ele se caracteriza como um fator de vulnerabilização, né? Porque, olha a realidade, o contexto que a gente encontra, que a gente se insere. Para seguir, né, nessa conversa do masculino e da masculinidade, eu vou trazer aqui essa concepção do Reich, essa forma dele ler o corpo em 7 segmentos. Esses segmentos, eles não são divisões, eles são pontos de referência e estão interligados entre si. Excesso ou deficiência de energia em cada um desses níveis compromete o funcionamento do organismo como um todo. Só que para essa discussão de hoje, o que eu vou ressaltar é esse segmento cervical, o pescoço. O pensamento heistiano, ele indica que a sede somatopsicológica do narcisismo, ele se encontra nessa região do pescoço.
Quando a criança ela começa a desenvolver a mobilidade e a intencionalidade dos seus movimentos, ela amadurece nela também essa expressão narcísica, né? É onde a criança começa a ganhar mais atenção por estar executando ações que até então não executava, né? Começar a andar, fazer umas coisinhas que têm uma intenção, né? Só um reflexo. E aí é importante compreender o narcisismo para além da vaidade, não só como uma vaidade. O narcisismo, ele é um bloqueio de uma determinada fase do desenvolvimento. E também é um mecanismo de defesa que é incorporado num modo de agir. Esse bloqueio do pescoço, ele acaba provocando um corte entre cabeça e corpo. E aí esse corte, ele expressa uma desconexão entre intelecto, teoria, cérebro, entre as vísceras, os sentimentos, a praxis. E pensando dessa forma, né, na sociedade em que a gente vive, existe um bloqueio no pescoço, em maior ou menor grau, em todo mundo. Porque é comum que exista essa desconexão entre sensação e o intelecto, né? Na forma como a gente vive. Comum, mas não natural. O narcisismo, ele traz consigo também um traço muito controlador, um traço de controle. E essa necessidade de controle, ela apresenta algumas características, tais como a incapacidade de entrega afetiva, né? A incapacidade de sentir. Isso quer dizer a capacidade de sentir. Porque se você está preocupado excessivamente em controlar a situação, em controlar as coisas para que nada te venha de surpresa, você não consegue se conectar com o outro, você não se conecta com o momento. Assim como o narcisismo também apresenta uma diminuição da sensibilidade sexual ou uma diminuição da capacidade de sentir prazer, assim como um bloqueio da espontaneidade. O traço narcísico, além do controle, ele traz junto uma preocupação grande com esse ideal de eu, que acaba refletindo numa performance, uma necessidade de estar performando para poder atingir esse ideal de eu, e junto uma sedução. Todos esses aspectos narcísicos, eles falam de uma não conexão. A relação ela se dá sempre a partir dessa preocupação, nunca a partir do contato, da troca. Quando o pescoço ele é excessivamente tenso, tem um excesso de defesa narcísica, acaba por acontecer um refluxo da energia que estaria nessa região para os níveis superiores, o nível ocular e o nível oral. E isso acaba refletindo numa estimulação exacerbada desses órgãos. E aí a relação com o outro acaba ficando limitada a essa estimulação visual e essa estimulação oral. A gente conecta isso com a questão da masculinidade justamente para quando a gente pensa nos estímulos visuais que nos são fornecidos pela pornografia, por exemplo, e que são facilmente assimilados numa sociedade que é assentada, que é sedimentada no narcisismo. Quando a gente fala de pornografia, hoje, eu acho que mais do que nunca, com a facilidade de acesso, crianças, meninos têm acesso à pornografia muito cedo. E é até um pouco naturalizado esse acesso, porque o homem ele é potente, né? Potente, ele é viril. Então ele tem que ser hipersexualizado, ele tem que estar... Quanto mais cedo for, mais macho ele vai ser. Só que a pornografia, ela traz como características o excesso de brutalidade e o uso da força física para a dominação do parceiro, para a dominação do outro, além do enfoque nas genitálias, na penetração e na performance. E aí, com isso, se esquece que o corpo como um todo é fonte de prazer, fonte de sensação. Então, quanto mais cedo um menino tem acesso à pornografia,
mas ele vai tomando o que ele vê na pornografia como parâmetro de relacionamento, como parâmetro de se relacionar com o outro. E isso também reflete no que a gente encontra em várias pesquisas, no vício em pornografia, onde muitos homens não conseguem se excitar, a não ser que seja a partir da pornografia, a partir de um estímulo visual, né? Não está conectado ali na sensação, não se permite sentir e aos poucos ir conhecendo. E aí, quando eu falo que o homem ele é potente, eu falo isso porque o Reich ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de potência orgástica. E a potência orgástica, ela está diretamente atrelada a essa capacidade de entrega amorosa nas relações. E quando eu falo de amor na teoria reichiana, eu estou falando de uma relação de conhecimento, onde justamente você se permite se relacionar com o outro sem o intermédio de expectativas, de idealizações. Você conhece o outro a partir daquilo que ele está te permitindo sentir, a partir daquilo que você sente da relação com o outro. Então, a potência orgástica, ela discursa sobre estar disponível ao outro, né? E se a gente pensa nesse potente, que é característico do homem, desse ideal de masculino, eles divergem totalmente. E caminhando para nossa conclusão, a gente pode pensar que nós homens, vivemos sufocados por esse rígido limite que define o que é ser um homem, né? É muito comum que a gente não compreenda aquilo que está acontecendo emocionalmente falando, e quando a gente chega a compreender, a gente acaba, às vezes, por não expressar para evitar passar por essa patrulha, por essa censura social que é comum a todo homem que tenta se demonstrar afetivamente, né? E ser acessível. É necessário que a gente pense estratégias de como ultrapassar esse desejo constante de querer pertencer a esse ideal de homem e como fazer que se questione esse ideal de homem, que isso seja menos naturalizado. E aí me fica a pergunta, né? Como criar meninos e homens livres numa sociedade repressora? É importante que nós, homens, possamos viver com mais liberdade afetiva, que a gente possa compreender que o machismo, essa noção da superioridade masculina em detrimento da mulher, traz consequências danosas à própria constituição caracterial nossa do homem, né? E essa educação emocional, ela deve ser pensada nas mais diferentes formas, dentro de escolas, a partir de terapia, a partir da arte, que isso seja discutido, que isso circule. E a abordagem haitiana para essa questão da masculinidade cai muito bem, justamente porque a questão dos homens é a questão do silenciamento afetivo, da repressão afetiva. E a terapia haitiana, ela se objetiva justamente por fazer uma flexibilização dessas defesas que foram construídas a partir dessas repressões e permitir que a pessoa possa entrar em contato com essas emoções que estão ali reprimidas. Não é um processo fácil, não é simples. E isso eu posso falar do meu próprio processo, que por mais que eu consiga vir aqui falar e ter consciência, eu ainda consigo sentir esses efeitos dessa socialização masculina em mim. Por exemplo, quando eu me sinto triste, sinto a necessidade de dizer que sou triste, mas eu não consigo. Às vezes nem falar isso para os meus amigos mais próximos. Quando eu estou angustiado e eu me recolho e fico quieto no meu quarto para não ter que falar, porque às vezes eu não consigo e é difícil. Então, ter consciência é importante, mas também é importante entrar em contato com essa sensação. E aí a abordagem haitiana, ela vem nesse sentido com uma força muito potente. Enquanto eu discutia esse seminário com alguns colegas, foi comentado sobre a necessidade de falar sobre exemplos de como, né, demonstrar como o homem pode se expressar afetivamente. E aí, eu confesso que eu tive dificuldades de pensar exemplos práticos e concretos,
Então, eu recorri a uma cena de um filme que me marcou muito, que me marca muito. O filme se chama Me Chame Pelo Seu Nome. É um trecho muito curto, tem 3 minutinhos, e é justamente a cena de um pai acolhendo seu filho, no momento em que ele passou por uma frustração amorosa. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente poder ver como é possível essa troca afetiva e que é muito potente. Só um momento que eu vou compartilhar. Espero não dar nenhum spoiler a ninguém, tá? And when you least expect it, nature has cunning ways of finding our weakest spot. Just remember I'm here. Right now, you may not want to feel anything. Maybe you never wanted to feel anything. And, maybe it's not to me you want to speak about these things, but, feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything, what a waste. Have I spoken out of turn? And I'll say one more thing. It'll clear the air. I may have come close, but I never had what you two have. Something always held me back, or stood in the way. How you live your life is your business. Just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your heart's worn out. And as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it. And with it, the joy you felt. Does Mom know? I don't think she does. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado, Pedro, pela tua apresentação. Foi muito bonita a apresentação. Achei que essa cena que você escolheu no final também, ela dá várias pistas do que dá para fazer na nossa sociedade, né? Principalmente como educar alguém a ser sensível não é empurrando sensibilidade na marra, né? Mas é ajudando a pessoa sempre a reconhecer o que ela sente. Isso é um trabalho
que seria extremamente importante se os pais pudessem fazer com as crianças, os cuidadores, isso na escola, como você bem falou, e na nossa cultura isso não é feito por contratos sociais que a gente tem com o tipo de norma, né? Então, parabéns, Pedro, pela tua apresentação, bem importante esse tema também, né? E obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E agora a gente pode, né, abrir mais ou menos uns 10, 15 minutos para as pessoas se colocarem às vezes o que perceberam, o que sentiram, fazer alguma pergunta para o Pedro, colocar alguma questão. Acho que está aberto o espaço. Oi, olá. Olá. É o Pedro que está falando aqui, tudo bom? Oi, Xará. Tudo bem, Xara. Deixa eu te falar, me pegou muito a hora que você falou do narcisismo, porque realmente eu percebi muitas características assim em mim. E a minha pergunta é que essa característica do narcisismo, ela é desenvolvida numa certa faixa etária da vida, ou ao longo, ou a partir de traumas? Como é que como é que vem isso na pessoa assim? E também dessa divisão da energia que trava no pescoço e volta. Eu queria entender melhor esse movimento. Essa característica narcísica, ela vai sendo desenvolvida ao longo tem uma determinada fase do desenvolvimento em que ela é desenvolvida. E aí a forma como esse desenvolvimento, durante a maturação, por exemplo, dessa região do pescoço, dependendo do modo como o que acontece nesse contexto, desse momento de maturação do pescoço, isso pode incidir num narcisismo maior ou menor. Sim. E isso não vai mudando ao longo do tempo. Claro, muda, assim, até um determinado tempo você matura suas características e depois você consegue flexibilizar a partir da terapia. Isso não é uma coisa que você vai... não sei se me fiz claro. Não, se fez sim. Se fez, claro, sim. Você perguntou alguma outra coisa, eu acho, que eu esqueci agora. Da dicotomia, que realmente fica nítido quando a cabeça está em um movimento e o corpo está em outro. E isso eu percebi, talvez até isso em mim, assim, sabe? E tem, dá para melhorar isso, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E é importante olhar para isso também não como uma coisa, nossa, eu sou narcisista, que horrível. Não jogar com valor, né? Olhar para isso e tentar entrar em contato com isso, para olhar de uma outra forma que não, é bom ou é ruim. Tá, porque muitas das características eu identifiquei assim minhas, mas enfim, tá bom, obrigado. Obrigado pela pergunta. Pedro, você me permite fazer um adendo Claro. para ele? O Navarro, ele fala uma coisa muito interessante, né? O narcisismo, principalmente ele é desenvolvido, ele é maturado, porque o pescoço, né? Na fase, logo assim, depois que a pessoa desmama e ela começa a andar, na hora que a criança começa a andar, é o momento em que ela começa a se projetar para o mundo fora da mãe, e aí é onde ela começa a ter uma ideia de consequência do que ela vai fazer, né? Se eu faço isso, as pessoas respondem dessa forma. É tudo ao mesmo tempo, o caminhar, com o se exibir, o se mostrar. E o que acontece nesse momento, né, é que a criança ela vai testar uma série de coisas para ela criar parâmetros dela, assim, do que ela vale, do que ela não vale, se vão gostar dela, se não vão, se a ação dela vai ser bem recebida, se não vai. Por isso que esse é o momento do narcisismo. E o Federico Navarro ele pontua uma coisa importante, que é, dependendo do tipo de mensagem que a gente recebe, do tipo de estresse que a gente passa, né, de não ser aceito ou ter que se esforçar de alguma forma que a gente se torça por dentro para ser algo que é esperado para que o outro aprove a gente. Isso tudo acontece nessa fase. Tem uma hora que a gente vai perdendo acesso ao que a gente sente de espontâneo para tentar corresponder a uma expectativa de alguém dentro de um determinado jogo para que a gente possa ser aprovado. E a gente vai fazendo torções internas. Então, tem uma hora que o Federico fala que a sensação é como se estivesse subindo o nível de água
e a gente tivesse que fazer um movimento de não se afogar. Todo mundo vai ter uma forma narcísica, todo mundo, porque todo mundo passa por essa fase. A pergunta é o quanto você teve que deixar de ser você espontaneamente para não se afogar. O quanto você teve que se impor, se esticar, se colocar acima dos outros, criar desconexões para que você pudesse sobreviver. Né? Eu acho que a história dessa sobrevivência é o que conta a nossa história do nosso narcisismo, o quanto a gente teve que sobreviver. Então, assim, foi o que o Pedro falou, muito importante. Não é se maltratar porque eu sou narcísico, me vejo assim. A pergunta é, você teve que sobreviver dessa forma. Então, se você talvez não tivesse feito isso, talvez você não tivesse sobrevivido. A pergunta é que depois isso passa a cobrar um preço muito grande na vida da gente. E aí a gente tem que fazer um reparo desse caminho, que é todo o que o Pedro falou, essa volta de passar por toda a questão da coraça, dos nossos automatismos, de quanto a gente perde a espontaneidade, como o Pedro falou várias vezes, para a gente tentar alcançar movimentos um pouco mais espontâneos, e aí sim, né, tratar essas dores. Né? Então, é uma questão bem interessante aí. Para citar um exemplo, né, também, se eu puder falar, deixa eu botar a câmera aqui, peraí. Aqui é o Rodrigo, muito legal a palestra. Fiquei, nossa senhora, bateu muito forte, socão no corpo todo, meu Deus. Assim, cara, quando eu era criança, teve um momento assim que eu fui para uma escola que eu não gostava e eu não conseguia fazer amizade com ninguém, né? Porque, sei lá, eu era, além de ser muito tímido, eu também não via nenhum assunto em comum assim com as pessoas, né? E aí, sei lá, eu mandava muito bem assim nas notas no colégio, mas socialmente eu não conseguia desenvolver nenhuma relação. E eu lembro de dizer para mim mesmo, assim, mais ou menos com essas palavras, que eu ia me forçar a ser mais burro do que eu era para fazer amigos. E isso definiu, assim, mais de 20 anos da minha vida, cara. Era tanto, assim, que, falando, assim, dessa questão do tônus do pescoço, assim, sei lá, durante um tempão da minha vida, o meu pescoço era tão rígido que eu não conseguia olhar para os lados, assim, sabe? Doía de tanta rigidez muscular, assim. E, sei lá, é tanta coisa que me bateu aí. Parabéns pela palestra aí, Pedro, e Vicente aí pelos complementos aí. E o outro Pedro aí pela coragem também de se expor aí, né? É importante a gente encarar essas coisas, né? Hoje em dia eu estudo psicologia, mas ainda nunca tinha tido a oportunidade assim de assistir uma palestra sobre conteúdo haitiano assim de uma maneira tão prática, né? Tão acessível. Então, muito legal também. Parabéns aí. Obrigado, Rodrigo. Pedro, tem uma pergunta aqui da Deise Andrade. Ela diz o seguinte: a defesa narcísica é mais presente nos homens do que nas mulheres? Eu acredito que não existe essa distinção de gênero. Acho que isso é para defesa, né? Isso vai depender do contexto em que a criança está inserida. Eu responderia dessa forma. Não é uma regra que é mais homens e mais ou mulheres. Até porque a maneira de cada um tentar sobreviver nessa etapa vai ser particular de cada um, né? O que talvez, só complementando, o que talvez possa acontecer é que numa sociedade machista, patriarcal, talvez incida de determinadas maneiras diferentes, porque justamente a sociedade trata diferente, né? Mas não é uma coisa do corpo, isso é uma coisa socialmente construída, né? Não tem um padrão porque é homem ou porque é mulher, é mais o social, né? É possível. Pedro, você falou sobre raiva e tristeza e na dificuldade de identificar os sentimentos, mas a raiva também merece ou recebe um endosso da sociedade que a gente vive. A raiva também tem a ver com essa ideia de virilidade, não? Sim, sim.
Eu acho que justamente a raiva está associada a essa coisa do homem bruto. Só que eu acho que em algum momento eu falei que a raiva, ela é também uma emoção que é parte, é natural. Só que a questão é quando essa raiva, ela está sendo expressada o tempo inteiro no lugar de qualquer outra expressão que está ali querendo sair. Quando em vez de você se demonstrar triste, você fica pé da vida querendo descontar em todo mundo. Aí que é a coisa que está começando a sair, que andar para um lado que não é o que deveria estar indo, né? Obrigado pela pergunta. E aí, mais perguntas? É um tema que toca, né, gente? Oi, Duda, tô sim. Tá, beleza. Então, eu fiquei pensando, né, essa questão da raiva, das emoções, e é uma questão para refletir, né? Então, eu não vejo a raiva como sendo uma expressão necessariamente masculina e nem sendo uma expressão que ela vai predominar nos homens. O que eu percebo, e aí é uma reflexão para a gente pensar junto, os homens, eles têm uma tendência, talvez, a expressar a raiva de dentro para fora, explodindo, né? Então, gritando, vociferando, ai, gente, não sei, esqueci como é que fala essa palavra, mas vocês entenderam, né? Enfim, na briga, né? Dessa maneira supostamente viril de se manifestar. E as mulheres que passam pelas mesmas situações, elas vão fazer isso para dentro. Porque elas não têm voz para expressar. Então, as meninas vão passar pelas mesmas situações e elas vão engolir. Uhum. E aí tem uma conversa que eu acho que é de falar de mágoa, né? Então, assim, os homens sentem raiva e as mulheres sentem mágoa. Eu me lembro de uma psicóloga corporal que falava que mágoa é raiva molhada. Então, é quase como se você estivesse dizendo que você troca o nome para não dizer que é raiva, porque raiva é feio, né? Raiva não é legal. E aí, assim, acho interessante porque na sua fala me veio uma coisa assim, pera, vamos pensar. Você deu o exemplo lá do menino que você viu lá com o pai, né, atravessando a rua. Aí eu fico me perguntando, tá bom, era um pai com um menino e aí ele estava expressando a raiva. Se fosse um pai com uma menina, seria diferente? E se fosse uma mãe, será que ela não ia gritar de raiva também ali? Então, será que tem a ver com o gênero, né, um homem ou uma mulher? Ou tem a ver com nós, seres humanos, que não estamos conseguindo lidar com determinadas coisas? Eu não estou querendo... entenda, eu estou tentando ampliar aqui a conversa, porque, sei lá, como eu trabalho com mulheres, né? Então, eu não vejo enfim, desculpa. Vai. Não, pode. Eu ia dizer que eu concordo nisso, de que, com certeza, essa raiva reativa, ela não é exclusiva de homens, né? Essa raiva reativa é exclusiva de um organismo que está encouraçado, que não consegue se expressar direto ali. Quando eu trago esse assunto, eu acho que justamente até isso que você fala, de que é socialmente aceito que o homem ele possa se expressar através da raiva, enquanto a mulher não. Eu acho que talvez que por isso fica mais associado o homem ser raivoso, assim, essa raiva para o homem e ligar isso à virilidade, porque se justifica justamente com esse pretexto. Ah, não, é porque homem ele é bruto mesmo, então ele explode quando tem que explodir. Também porque você dizer para uma mulher que ela é raivosa é uma forma de silenciá-la, né? Então, assim, as feministas, elas são muitas vezes tratadas como mulheres raivosas, histéricas, sei lá o quê. As pessoas negras também, né? Quando uma pessoa negra está se comunicando, a primeira coisa que a gente fala, ai meu Deus, você é muito, enfim, violento, né? Essa é a palavra que a gente usa, muito violento e tal. E aí, sim. Obrigado, eu acho legal a gente pensar, né? Sim. Vamos trocar mensagens para eles depois.
Claro, pô, manda sim. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada pela palestra, foi ótimo. E pegando esse gancho aí de homem, mulher e gênero e raiva, eu fiquei pensando sobre o que você falou sobre o poder e a potência. E aí rola uma confusão muito grande, né? Quando você exerce essa raiva sobre o outro, na tua fala, nas tuas atitudes, nas tuas ações, você se sente poderoso em relação ao outro, né? Porque você se sente superior, você olha de cima para ele com muita raiva, você espragueja e o outro se contrai, se reprime, né? Então, e eu falo sobre isso pelo comportamento da minha própria mãe, que eu tive com a minha mãe ao longo da minha vida. E aí, quando ela começou a falar, agora eu lembrei toda essa questão de gênero, porque minha mãe sempre foi e ainda é uma pessoa muito raivosa, porque tudo que ela sente vira raiva. E você falando foi claro para mim perceber isso, né? Então, assim, a minha mãe, na semana passada, por exemplo, ela me mandou um áudio gritando porque ela não conseguia me ligar. E aí eu perguntei para ela, mas por que você grita e fala comigo dessa forma? Você tá com seu celular na parede, você tá com raiva dele porque ele não consegue me ligar? Mas por que você tá com raiva de mim? Aí, no dia seguinte, ela me fala, refleti sobre o que você me falou ontem e entendi que eu não tinha raiva, eu tinha saudade, eu queria falar com você. Mas eu não sei dizer que eu tenho saudade. Caramba. Então, assim, ela passou a vida exercendo, ela teve uma história de vida que ela precisou ser uma pessoa que impõe tudo aos outros e ela botou aí, sei lá quantas mil couraças da raiva em volta dela. Então, assim, ela se defende o tempo todo e a defesa dela é exercer o poder da raiva sobre o outro. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado por compartilhar. Pedro, como é que é o nome da moça que falou agora? Beta. Beta. Beta, se puder falar uma coisa para a gente aqui na linha haitiana, isso que o Pedro também fez uma distinção importante na palestra dele, sobre existem emoções que elas vêm do cerne e existem emoções que elas vêm da coraça, né? E a coraça, ela é uma emoção que ela tinha uma função primária, que partiu do cerne, mas ao passar por uma série de camadas contraditórias de dores, lembranças que não estão aqui agora, né? Essa emoção ela se perverte. Então, a raiva normalmente ela tem um sentido de quando ela vem do cerne, né? Ela tem um sentido de ter uma função vital, né? De colocar uma barreira, dizer um não, transpassar alguma coisa. Ela tem uma função, né? Quando, em vez dessa raiva, ela está dialogando com a situação em tempo presente, ela está dialogando com as dores do passado da pessoa que estão dentro em forma de tensões neuromusculares, e a pessoa ela passa a não se relacionar com quem está ali na hora, ela passa a se relacionar com ali, com uma espécie de canal aqui agora, mas o sentimento dela está ligado numa dor dela específica, né? E aí ela não responde a essa pessoa agora, ela responde à dor se direcionando à pessoa. Então é a hora que a pessoa ela usa a raiva não para resolver o problema, mas para oprimir, para montar em cima do outro, Então assim, dentro da terapia haitiana é extremamente importante não perguntar se a pessoa tem raiva ou não tem, se como ela expressa, a pergunta é de onde parte. E a gente sabe se onde parte, se ela tem a ver com uma situação aqui agora, a gente sabe de onde ela parte, se essa função da raiva ela está tentando reparar uma situação que está danosa, ou se ela está só tentando matar um fantasma qualquer que a pessoa esteja lidando e acaba com a pessoa em tempo real. Então, essa distinção ela é bem importante, ela é uma coisa que a gente trabalha bastante ela em terapia, mas faz muita diferença de onde parte essa emoção. Obrigada. Queria aproveitar aqui, o Carlos Felipe falou, Pedro, preciso sair, vou procurar os cursos da EFEM a partir da sua palestra. Só para lembrar que na terça-feira, dia 3, está começando mais um curso da EFEM, Introdução ao Pensamento Haitiano, e, dentre outras coisas, destrincha um pouco tudo isso que foi abordado aqui hoje e nas outras palestras também. Então, gostaria de convidar todos aí a entrarem no site orgonomia.com.br e na seção de cursos lá, se inscrevam, dá tempo ainda, tá? Obrigado, gente. O Fernando, acho que queria falar alguma coisa, ele levantou a mão.
Até a próxima, gente. Obrigado, gente. Se eu Fala aí, puder Fernando. pegar o gancho, então, nessa discussão, porque eu acho que talvez tenha ficado um pouco a confusão de que se a raiva é uma exclusividade masculina, como é que é isso nas mulheres? Mas eu acho que o que o Pedro estava trazendo para a discussão não é isso. Na verdade, é que para os homens a raiva e a agressividade acaba sendo como se fosse a única emoção legítima, né? Porque a mulher vai ter a possibilidade de chorar, de fazer todo um outro leque mais amplo de expressão, mas quando você olha para a expressão emocional de um homem, por exemplo, vê dois homens se abraçando, parece que eles vão lutar, entendeu? Assim, é uns tapas nas costas, com vigor, tem que apertar com força. Afastado. Quando se abraça, entendeu? Assim, mas é uma coisa meio... Você não pode pegar um outro cara e se acolher, entendeu? E ter um abraço de acolhimento. É sempre uma coisa muito... Tipo assim, isso aí... ou seja, nesse aspecto que o Pedro está querendo discutir, né, da repressão emocional do homem, o que essa repressão permite como expressão é unicamente a raiva, né? E por fato do homem ter um leque muito menor de expressão emocional, ele acaba pagando essa conta, como o Pedro colocou. A gente é o que mais se suicida, né? A gente é o que mais mata. A gente não pode aceitar o nosso feminino interno, né? Então a gente acaba agredindo o feminino fora porque a gente não pode aceitar o feminino dentro. Então, esse tolimento, essa única possibilidade de expressão através da raiva e da agressão que acaba ditando a tônica, né? Então, assim, acho que a discussão é mais essa, e não dizer que a mulher não sente raiva, que não pode exprimir a raiva e tal. Obrigado, Fernando. Pedro, o Rodrigo, ele pergunta assim, a coraça é a segunda camada? Eu acho que dentro daquele contexto do esquema do Reich das camadas biopsíquicas, né? Sim, essa camada de impulso reprimido a gente pode dizer que sim, né? Que é essa camada... Eu li um artigo, tem um livro muito bom da psicologia analítica, né, junguiana, chama Ao Encontro da Sombra, e tem um artigo que faz a comparação da psicologia reichiana com a psicologia junguiana, né? E aí ele fala que a segunda camada seria equivalente à sombra na psicologia junguiana. Só que na psicologia reichiana tem um enfoque corporal, né? E na junguiana é metafísico, digamos assim. Mas, enfim, só queria esclarecer isso mesmo. Também agradeço ao Bruno, esqueci de falar de você antes. Excelente esse ponto que você colocou, Rodrigo. A gente tem a maneira com que a gente pega o tema que varia bastante, porque vai variar a maneira com que a gente vai proceder clinicamente. É isso. Mas sim, o Reich tem um livro que é O Éter, Deus e o Diabo, que é um livro que dá para encontrar ainda. Ele tem lá um capítulo que particularmente eu gosto muito, que é o Reino do Diabo. E o Reino do Diabo é a segunda camada. Interessante. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Então, eu estou um pouco confuso, mas eu vou tentar fazer uma pergunta direta. É assim, porque eu me peguei falando de quando a reação, o sentimento é legítimo e quando é a partir da couraça. Por exemplo, eu estava fazendo um esporte outro dia em dupla, né, no futebol. E aí eu estava frustrado porque eu não estava correspondendo com aquilo que eu queria. E aí eu comecei a ficar com raiva e jogar a culpa no outro. Comecei a reclamar dele. Isso é um padrão que eu reparei. Mas também outro padrão é que quando eu não quero me frustrar, a couraça pode me estagnar e me deixar imóvel para certas ações que eu teria que tomar no meu cotidiano. Se é possível, se você está num contexto em que nem reagir reativamente é lido como uma forma de sobrevivência, a gente pode entrar naquele modo se fingir de morto, sabe? Paralisa. Sim. Isso. Sim. Entendi. Tá bom.
queria aproveitar aqui e falar que a gente falou dos cursos, né? Mas a escola também tem a clínica, né? Então também quem achou interessante a abordagem haitiana das questões, se tiver interesse em aprofundar e eventualmente engajar numa terapia haitiana, a escola também tem terapeutas e está super atendendo. Bruno, só uma última pergunta, preciso sair, na verdade, que eu vou jantar aqui, mas eu sou aluno de psicologia ainda, estou no 8º semestre. Existe algum curso de especialização para pessoas que ainda são alunos ou precisa ser formado? Vicente, quer falar um pouquinho? Sim. Então, na verdade, a nossa formação ela não tem uma pretensão acadêmica, né? Ela tem uma pretensão de formar a pessoa teórica e tecnicamente para operar com a terapia haitiana, né? Então, assim, é muito importante entender que, assim, a gente falar um pouco mais prático, né? Como funciona. No final, assim, a ideia é que a gente tenha 4 cursos básicos, né? E um vai começar agora semana que vem. Eles podem ser feitos em qualquer ordem. Todos eles vão abordar um dos quadripés, né, do pensamento haitiano, na nossa opinião, que vai falar sobre energia, sexualidade, política e caráter, né? E a nossa clínica, ela aborda esses 4 pontos simultaneamente, né? Tem várias abordagens haitianas diferentes, umas tiram a política, outras tiram a energia, outras recortam o haiti de um jeito. A gente tenta fazer o diálogo completo. Então, esse é o objetivo dos 4 cursos. Depois, se a pessoa atender uma série de requisitos, vocês podem ver no site, né? Lá tem tudo bem descrito. Tem uma área de perguntas frequentes que você pode olhar lá, que talvez te interesse bastante, que vai detalhar melhor isso que eu vou falar. A pessoa faz a formação, né? E no final ela recebe o título de terapeuta haitiano formado pela EFEM. Se você for psicólogo, né? Você vai ser psicólogo e terapeuta haitiano formado pela EFEM. Mas não necessariamente, né? O nosso coordenador, que é um dos nossos professores principais também, que foi aluno do Federico Navarro, ele é fisioterapeuta, por exemplo, osteopata, né? Então, assim, a terapia haitiana, ela entra na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, como outras, né? Como a própria psicanálise, como a gestalt terapia, como não é específico, o Bruno botou no chat aí o site da gente, não é específico da psicologia, né? Até porque a gente vai percorrer de fisiologia, teoria da complexidade, uma série de parâmetros que não são dados na psicologia, por exemplo. Então assim, depois, no final, quando você se forma, o importante vai ser o conselho. Então, assim, se você for da físio, você vai respeitar o conselho da físio. Se você for do conselho dos terapeutas holísticos, porque você não fez nenhuma, você vai ter que respeitar esse conselho, ou essa associação, ou essa federação. Então, no seu caso, provavelmente você iria começar a atender no esquema de clínica social, né? Já que o seu conselho ele diz que você atenderia em clínica social até você estar formado, e depois, quando você se formar, você pode realizar os seus atendimentos como psicólogo e terapeuta haitiano. Então, a gente tenta dar, e é uma formação bastante puxada, não no sentido do estudo, mas só, né, mas é no sentido do seu engajamento pessoal. Tem que fazer a terapia de base, tem muita supervisão, tem muita análise pessoal, sabe? É um grau de responsabilidade muito grande a gente tá atendendo um paciente. Então, a gente é bem rigoroso sobre o que você está sentindo, as suas situações de contra-transferência. Isso tudo é um processo bem intenso, né? De responsabilidade. Então, no seu caso, você poderia, sim, no caso, caso você terminasse a formação, mas provavelmente, se você já começou a psicologia, acho que você terminaria pelo menos ao mesmo tempo. Mas não, acho que talvez não antes, ou você ficaria um tempo atendendo na clínica social, que o período mínimo é 1 ano. Então, para te dar uma resposta em relação a isso. Mas eu acho que no site tem a parte de perguntas frequentes, você consegue achar lá uma explicação mais detalhada disso que eu falei. Beleza. Valeu, Vicente. Agradeço aí. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Gente, acho que se a gente não tiver mais nenhuma outra pergunta, a gente acho que encerraria, porque a gente, né, combinou. Vicente, Oi. desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta. A Duda está fazendo mais uma última pergunta aqui, que é a seguinte: ela queria saber, dentro da perspectiva haitiana, a definição de defesa narcísica. Vicente, você vai me
vai contribuindo aí. Mas Tá defesa bom. narcísica seria essa defesa do ego mesmo, né? Quando eu entendo que quando a pessoa se sente atacada nessa coisa do ego, ela vai se defender narcisicamente, vai fazer de tudo para que a integridade do ego não seja afetada. Então, e aí geralmente é uma defesa que está ligada com a performance, com a questão do desempenho, com essa questão do ideal de eu que a pessoa tem, né? É uma pessoa que não pode falhar, que ela se ela vai se sentir atacada, ela vai se mostrar, mas eu me desempenho bem, eu sou boa nisso, e aí sempre falando do pescoço empinado para frente, assim. Perfeito, Pedro. Tem que a gente distinguir, dentro disso que você falou também, o narcisismo primário do secundário, né? A gente, então, assim, o narcisismo, ele é uma defesa de mim, eu vou me defender. Mas uma coisa é eu me defender, seria o narcisismo primário, assim, não é tão simples assim, tá? Porque dificilmente alguém aqui nessa sala, e eu me incluo, tem essa ligação rápida e direta com o narcisismo primário, tá? Tem que ter muita relação para chegar no narcisismo primário. Mas, normalmente, o que a gente defende, às vezes, é um personagem ou uma apropriação do que eu acho que sou eu. Então, a gente, quando se defende assim, o Bruno chegou e falou assim, Vicente, o que você falou foi uma besteira. Se eu chegar e falar assim, caramba, do que ele está falando? E eu deixar isso me afetar, eu provavelmente posso estar mais próximo de um narcisismo primário, de tentar dialogar com ele. Mas provavelmente, se eu tiver mordido num narcisismo secundário, se eu tiver com essa defesa inflamada, eu vou falar assim, mas peraí, o que você falou aí? Já me sinto atacado, ele já não está me... Sabe, ele está... O meu desdobramento de mim mesmo, assim, o que eu acho de mim, que eu acho que sou eu, mas não sou eu, é um falso si, né, um falso self, eu começo a defender isso com unhas e dentes porque tem uma dor ali. Então, isso é uma defesa narcísica, só que é um narcisismo secundário. Então, quando a gente fala de defesa narcísica, é bom distinguir o que é o primário, que está mais ligado ao cerne, e o secundário, que está ligado na coraça, que tem todas essas inflamações e essas reatividades aí, como o Pedro falou a palestra bastante aí. Pedro, eu só queria agradecer você, agradecer o Bruno. Última pergunta. As couraças, elas são musculares? Só isso? São musculares? Sim, as coraças são neuromusculares, tá? Elas atingem principalmente cadeias musculares, tendões e fáscias, tá? Então, na verdade, quando você está falando, por exemplo, de um bebê que mama, não dá para falar em coraça muscular, dá para falar em outro tipo de bloqueio. Mas isso é uma matéria que a gente desenvolve bastante no avançado da formação. Mas te respondendo brevemente, é isso. Tá? Porque precisa ter tônus muscular ativo para poder ter coraça muscular, tá? Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado. As perguntas acho que foram todas extremamente importantes para criar um diálogo. Eu particularmente gostei muito da maneira com que o Pedro apresentou. Parabéns, Pedro, sabe? Pedro é uma pessoa que está indo extremamente bem na formação. Vai se formar logo, vai virar um colega, tá? Então, parabéns, Pedro, parabéns, Bruno, parabéns todo mundo que está participando. Obrigado pelas perguntas de todos. E eu, novamente, quem quiser saber um pouco mais, tem um curso muito, muito bom, começando na terça-feira. Tá bom, gente? Está lá no site para se inscrever. Então, vamos encerrar. Obrigado. E agora que a gente tem mais 4 palestras, a gente vai, daqui a pouco, colocar tudo aos poucos no YouTube e aí fazer um compilado e mandar para todo mundo na mala direta. Então, quem não está inscrito lá no site da Ergonomia, se inscreva lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, gente. Legal. Boa noite para todos. Parabéns, Pedro. Obrigado a todo mundo também. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu.